10 ordens. Nós fomos amados, um dia. Por que nos abandonastes, Todo-Poderoso? Fragmento da minha alma, para onde fostes? Colentado no segundo dia de Cacás, ano de 1171, 5 segundos antes da morte. O indivíduo era uma mulher olhoclaros em sua terceira década de vida. 8 meses depois. O estômago de Kaladi roncava quando ele passou o braço pelas barras e aceitou a tigela de lavagem. Ao passar a pequena tigela era mais uma caneca por entre as barras, cheirou-a e fez uma careta, enquanto o vagão-cela recomeçava a andar. A lavagem, pastosa e cinzenta, era feita de grãos de taleu cozidos demais, e aquela porção estava polvilhada com restos ressecados da refeição do dia anterior. Repugnante como fosse, era tudo o que teria. Então começou a comer, com as pernas penduradas por entre as barras, observando o cenário. Os outros escravos da cela seguravam suas tigelas defensivamente, temerosos de que alguém lhes roubasse a comida. Um deles, no primeiro dia, tentara roubar a comida de Kaladi. Kaladi quase lhe quebrara o braço. Agora, todos o deixavam em paz. Assim estava ótimo para ele. Ele comeu com os dedos, indiferente à sujeira. Parara de reparar na sujeira meses antes. Detestava sentir um pouco da mesma paranoia que os outros demonstravam. Como poderia ser diferente, após 8 meses de espancamentos, privações e brutalidade? Ele lutava contra a paranoia. Não seria como os outros. Mesmo que abrisse mão de tudo, mas mesmo que tudo lhe fosse tirado, mesmo que já não existisse esperança de escapar, uma coisa ele manteria: era um escravo, mas não precisava pensar como escravo. Rapidamente, terminou de comer a lavagem. Nas proximidades, um dos outros escravos começou a tossir levemente. Havia 10 escravos na cela, todos homens, sujos, de barbas desgrenhadas. Aquele era um dos 3 carroções na caravana, que estava atravessando as colinas devolutas. Um sol branco avermelhado ardia no horizonte como se fosse a parte mais quente da fornalha de um ferreiro, tingindo as nuvens ao redor, borrifos de tinta descuidadamente arremessados sobre uma tela. Cobertas com uma grama de um verde monótono, as colinas pareciam infendáveis. Em uma elevação próxima, uma pequena figura esvoaçava em torno das plantas, dançando como uma libélula. A figura era amorfa, vagamente translúcida. Os esprenos de vento eram espíritos maliciosos que tinham mania de permanecer em lugares inconvenientes. Kaladi esperava que aquele se cansasse e fosse embora, mas, quando tentou jogar sua tigela para o lado, descobriu que ela grudara em seus dedos. O espreno riu e passou zumbindo à sua frente, nada mais que um feixe de luz sem forma definida. Kaladi soltou um palavrão enquanto tentava desgrudar a tigela. Esprenos de vento costumavam fazer brincadeiras assim. Ele fez mais força e a tigela acabou se soltando. Resmungando, jogou-a para um dos outros escravos, que começou a lamber os restos da lavagem. E sussurrou uma voz. Kaladi olhou para o lado. Um escravo de pele escura e cabelos emaranhados rastejava em sua direção, timidamente, como se esperasse que Kaladi fosse se irritar. Você não é como os outros, sussurrou o homem, seus olhos negros fixos na testa de Kaladin, que exibia 3 marcas. As 2 primeiras, que compunham um par de glifos, haviam sido impressas 8 meses antes, em seu último dia no exército de Amaron. A terceira, recente, fora impressa por seu atual senhor. Chas, dizia o último glifo. Perigoso. O escravo mantinha uma das mãos escondida em seus trapos. Uma faca. Não, isso era ridículo. Nenhum daqueles escravos conseguiria esconder uma arma, as folhas ocultas no cinto de Kaladi eram o máximo que alguém podia conseguir. Mas velhos instintos não desaparecem facilmente. Assim, Kaladi vigiou aquela mão. Eu ouvi os guardas conversando, prosseguiu o escravo, acercando-se um pouco mais. Tinha um cacuete que o fazia piscar frequentemente. Você já tentou fugir, eles disseram. Você já fugiu. Kaladi não respondeu. Olha, disse o escravo, tirando a mão de dentro dos andrajos e apresentando sua tigela de lavagem. Estava cheia pela metade. Me leve com você na próxima vez. Eu lhe dou isso. Metade da minha comida, desde agora até nós escaparmos. Por favor. Enquanto falava, ele atraiu alguns esprenos de fome, que adejaram ao redor de sua cabeça. Lembravam moscas marrons, quase pequenas demais para se ver. Kaladi se virou e olhou para as colinas intermináveis, com a grama balançando. Encostou um braço na grade e apoiou a cabeça nele, mantendo as pernas penduradas no lado de fora. E aí? Perguntou o escravo. Você é um idiota. Se me desse metade da sua comida, ficaria fraco demais para fugir. Isso se eu fosse fugir, o que não vou fazer. Mas... 10 vezes sussurrou Kaladi.
10 tentativas de fuga em 8 meses, com 5 senhores diferentes. Quantas delas funcionaram? Bem, quer dizer, você ainda está aqui. 8 meses. 8 meses como escravo, 8 meses comendo lavagem e sendo espancado. Quase uma eternidade. Ele já mal se lembrava do exército. Você não consegue se esconder, sendo um escravo, disse Caladim. Não com essa marca na testa. Ah, eu escapei algumas vezes. Mas eles sempre me encontram. E lá ia eu de volta. Antes, os homens o chamavam de sortudo. Filho da tempestade. Era mentira, Caladim tinha era má sorte. Soldados eram supersticiosos e embora no início ele tivesse resistido a pensamentos do tipo, foi ficando cada vez mais difícil. Todas as pessoas que havia tentado proteger acabaram mortas. Repetidas vezes. E agora ali estava ele, em uma situação ainda pior que no início. Melhor era não resistir. Aquela era sua sina, e ele se resignará a ela. Havia certo poder nisso, certa liberdade. A liberdade de não ter que se preocupar. O escravo finalmente percebeu que Caladim não diria mais nada e se afastou, comendo sua lavagem. Os carroções continuaram a viagem. Embora campos verdezantes se estendessem em todas as direções, a área adjacente aos matraqueantes veículos era descampada. Quando avançavam, a relva desaparecia cada haste se recolhendo para o interior de um minúsculo buraco na pedra. Após a passagem dos carroções, a relva despontava timidamente e por fim estendia suas folhas. Assim sendo, os vagresselas se deslocavam ao longo do que parecia ser uma estrada de pedra, capinada especialmente para a passagem deles. Naquele ponto longínquo das colinas devolutas, onde as grantormentas eram incrivelmente poderosas, as plantas haviam aprendido a sobreviver. Era necessário aprender a sobreviver. Estar preparado e aguentar as tempestades. Caladim captou o odor de outro corpo sujo e suado e ouviu um arrastar de pés. Olhou então para o lado, receoso, esperando ver o mesmo escravo de volta. Mas daquela vez era um homem diferente. Tinha uma longa barba negra, emporcalhada de sujeira e restos de comida. Caladim mantinha a própria barba curta, permitindo que os mercenários de Tolaco a aparassem periodicamente. Assim como Caladim, o escravo usava trapos de estupa marrom atados com um farrapo, e era olho escuros, obviamente talvez com olhos verdes bem escuros, embora fosse difícil distinguir. Todos pareciam castanhos ou pretos, a menos que estivessem sob luz adequada. O recém-chegado se encolheu e levantou as mãos. Tinha uma erupção cutânea em uma delas, onde a pele se desbotara levemente. Provavelmente se aproximara porque vira Caladim responder ao outro homem. Os escravos o temiam desde o primeiro dia, mas também estavam curiosos a seu respeito. Caladim suspirou e se virou para outro lado. Hesitantemente, o escravo se sentou. Você se importa se eu perguntar como você se tornou escravo, amigo? Não consigo deixar de pensar nisso. Todos nós estamos querendo saber. A julgar pelo sotaque e pelos cabelos pretos, o homem era alentano, como Caladim. A maioria dos escravos era. Caladim não respondeu à pergunta. Eu roubei um rebanho de chules, disse o homem. Tinha voz áspera, como folhas de papel sendo friccionadas. Se eu tivesse roubado só um chule, eles talvez tivessem me dado uma surra. Mas um rebanho inteiro. 17 cabeças. Ele riu, admirando a própria audácia. Do outro lado do carroção, alguém tossiu de novo. Estavam todos em condições lastimáveis, mesmo para escravos. Fracos, adoentados, subnutridos. Alguns, como Caladim, eram fugitivos frequentes, embora Caladim fosse o único a exibir a marca de chás. Eram os mais desprezíveis de uma casta desprezível, comprados com desconto considerável. Sem dúvida estavam sendo levados para revenda em algum lugar remoto, desesperadamente necessitado de mão de obra. Havia muitas cidadezinhas independentes ao longo da costa das colinas devolutas, lugares onde as regras vorês sobre a utilização de escravos eram apenas um rumor distante. Percorrer aquele caminho era perigoso. Aquelas terras não eram governadas por ninguém. Cruzando terras devolutas e permanecendo ao largo das rotas estabelecidas, Tulaco podia facilmente se deparar com mercenários desempregados. Homens que não tinham honra e que não teriam nenhum escrúpulo em massacrar um proprietário de escravos e seus escravos para roubar alguns chules e carroções. Homens sem honra. Haveria homens com honra. Não, pensou Caladim. A honra morreu 8 meses atrás. E então? Perguntou o homem da barba desgrenhada. O que você fez para acabar como escravo? Caladim encostou o braço nas barras novamente. Como você foi capturado? Uma história estranha, disse o homem. Caladim não responderá à pergunta, mas dera alguma resposta. Parecia o suficiente. Foi uma mulher, claro.
Eu devia ter percebido que ela ia me entregar. Você não devia ter roubado chules. Muito lentos. Se tivesse roubado cavalos, teria sido melhor. O homem deu uma gargalhada. Cavalos? O que você acha que eu sou, um louco? Se eu tivesse sido pego roubando cavalos, teria sido enforcado. Com os chules, pelo menos, eu só recebi uma marca de escravo. Caladia olhou para o lado. A marca na testa do homem era mais antiga que a sua. A pele ao redor da cicatriz estava esbranquiçada. O que significava aquele par de glifos? Sasmoro, disse Caladim. Era o nome do distrito onde o homem fora marcado. O homem levantou os olhos, espantado. Ei! Você sabe ler glifos. Muitos dos escravos ao redor se agitaram ao ouvirem algo tão improvável. Você deve ter uma história ainda melhor do que eu pensei, amigo. Caladi contemplou a grama que ondulava sob a brisa suave. Sempre que o vento ficava mais forte, as hastes mais sensíveis se encolhiam em suas tocas, deixando a paisagem irregular, como a pelagem de um cavalo doente. O espreno de vento ainda estava por ali, movendo-se em meio a tufos de relva. Há quanto tempo o estaria seguindo? Pelo menos uns 2 meses. O que era certamente estranho. Talvez não fosse o mesmo. Era impossível distinguir um do outro. Bem, insistiu o homem. Por que você está aqui? Há muitas razões para eu estar aqui, disse Caladim. Fracassos. Crimes. Traições. Provavelmente as mesmas coisas que todo mundo. Ao redor, diversos homens grunhiram em concordância. Um dos grunhidos degenerou para um acesso de tosse. Tosse persistente, pensou uma parte da mente de Caladim. Acompanhada de catarro em excesso e murmúrios febres à noite. Parece atriturante. Bem, disse o homem tagarela, talvez eu deva perguntar de outro modo. Seja mais específico, dizia minha mãe. Diga o que pretende e peça o que quiser. Como foi que você recebeu essa primeira marca? Caladi permaneceu em silêncio, sentindo o chacoalhar da carroça. Eu matei um olho-claros. Seu companheiro desconhecido assoviou com admiração. Não sei como deixaram você vivo. Matar olho-claros não foi o motivo de me terem escravizado, disse Caladim. O que eu não matei é que foi o problema. Como assim? Caladi balançou a cabeça e parou de responder às perguntas do tagarela. Por fim, o homem se dirigiu para a frente do carroção, onde sentou-se, contemplando os pés descalços. Horas depois, Caladi ainda estava sentado em seu lugar, tateando distraidamente os glifos na testa. Aquela era sua vida, dia após dia, viajar naqueles malditos carroções. Suas primeiras marcas tinham sarado havia muito tempo, mas a pele em torno da marca de chás estava vermelha, irritada e coberta de crostas. Latejava quase como um segundo coração. 2 a mais que a queimadura que ele sofrera quando, ainda criança, segurara o cabo quente de uma panela. Lições incutidas por seu pai murmuravam no fundo de sua mente, ensinando um modo adequado de se cuidar de uma queimadura. Aplicar unguento para prevenir uma infecção, lavar uma vez por dia. Não eram lembranças reconfortantes, eram um aborrecimento. Ele não tinha seiva de tetrafólio nem óleo de listre, não tinha nem água para se lavar. As partes da ferida cobertas com cascas repuxavam sua pele, provocando uma sensação incômoda. Ele mal conseguia passar alguns minutos sem frangir a testa e irritar a ferida. Acabara se acostumando a limpar os filetes de sangue que escorriam das rachaduras, seu braço direito estava manchado. Se tivesse um espelho, provavelmente poderia ver pequenos esprenos de putrefação aglomerados ao redor da ferida. O sol se pôs a oeste, mas os carroções continuaram avançando. Salas, a lua violenta, despontou no horizonte a leste, parecendo hesitante a princípio, como se assegurasse que o sol desaparecera. Era uma noite clara, com estrelas tremeluzindo no céu. A cicatriz de tal uma faixa de estrelas carmesins que se destacavam vivamente das brancas estava alta naquela estação. O escravo que tossira antes estava tossendo de novo. Uma tosse úmida e áspera. Em outros tempos, Caladi o teria socorrido de imediato, mas algo nele mudara. Muitas pessoas que tentara ajudar estavam mortas. Agora irracionalmente ele achava que o homem ficaria melhor sem sua interferência. Depois de fracassar com Tim, com Daley e seu pelotão, e com 10 sucessivos grupos de escravos, era difícil encontrar determinação para tentar outra vez. 2 horas após a primeira lua, Tulacoifé ordenou uma parada. Seus 2 abrutalhados mercenários desceram dos respectivos postos no alto de seus carroções e começaram a preparar uma pequena fogueira. O jovem criado Lankitara foi cuidar dos chules. Os grandes crustáceos quase do tamanho dos carroções recolheram-se às suas carapaças para passar a noite, entretidos com punhados de cereais. Em pouco tempo não seriam mais que 3 elevações no escuro, não muito diferentes de rochedos.
Por fim, Túlaco foi cuidar dos escravos, dando a cada um deles uma concha de água, zelando pela saúde de seus investimentos. Ou, pelo menos, pela saúde que se poderia esperar daquele grupo infeliz. Túlaco começou com o primeiro carroção. Caladi ainda sentado enfiou os dedos em seu cinto improvisado, verificando as folhas que escondera ali. Elas estalaram de modo satisfatório, secas, rijas e ásperas contra sua pele. Ainda não sabia bem o que faria com elas. Colhera as folhas em um impulso, durante um dos períodos em que era permitido sair da cela para alongar as pernas. Duvidava que alguém mais na caravana pudesse reconhecer a lenta negra de folhas estreitas e ponta trifoliada, portanto não fora uma decisão muito perigosa. Distraidamente, pegou as folhas e as esfregou na palma da mão com o dedo indicador. Tinham que secar para que atingissem sua potência. Por que as guardava? Pretendia administrá-las a Túlaco para se vingar. Ou será que eram para o caso de a situação se tornar insuportável? Com certeza não estou tão no fundo do poço, pensou ele. Provavelmente fora seu instinto de se apoderar de uma arma ao ver uma, por mais incomum que fosse. A paisagem estava escura. Salas era a menor e menos brilhante das luas, e embora sua cor violenta tivesse inspirado um sem número de poetas, não era de grande valia quando se tratava de ver a própria mão diante do rosto. Ah! Disse uma suave voz feminina. O que é isso? Uma figura translúcida, com apenas um palmo de altura, surgiu no chão à frente de Caladi e subiu até a cela, como se estivesse escalando um alto penhasco. O espreno de vento tomara a forma de uma jovem. Os esprenos maiores podiam mudar de forma e tamanho com rosto angular e longos cabelos flutuantes, que se desvaneciam em névoa. Ela Caladi não conseguia deixar de pensar no espreno como mulher. Era composta por tons de azul claro e branco, usava um simples vestido branco de corte juvenil que lhe chegava às canelas, onde também se fundia com a névoa. Seus pés, mãos e rosto eram nitidamente definidos e tinha quadris e busto de uma mulher esbelta. Caladi frangiu a testa. Os esprenos estavam por todo lugar, eram ignorados a maior parte do tempo. Mas aquele era uma raridade. A esprena se elevou como se estivesse subindo uma escada invisível. Ao chegar a uma altura em que podia ver as mãos de Kaladin, ele fechou os dedos em torno das folhas pretas. Ela andou em círculo ao redor de seu punho. Embora luzisse como uma imagem reminiscente depois que se olha para o sol, seu vulto não oferecia nenhuma iluminação. Inclinando-se, ela observou a mão dele por diferentes ângulos, como uma criança esperando encontrar um doce escondido. O que é isso? A voz dela era como um sussurro. Pode me mostrar. Não conto a ninguém. É um tesouro. Você cortou um pedaço da capa da noite e escondeu. Seria o coração de um escaravelho, minúsculo, mas poderoso. Como Caladi não respondeu, a esprena fez um biquinho. Pairou então no ar, embora não tivesse asas, e olhou nos olhos. Kaladin, por que você precisa me ignorar? Caladi levou um susto. O que você disse? Ela sorriu marotamente e se afastou de súbito, esfumando-se em uma longa fita de brilho azulado. Após passar a toda entre as grades agitando-se no ar como um pedaço de pano ao vento, ela disparou para baixo do carroção. Raios apartam. Disse Kaladin, pondo-se de pé em um pulo. Espírito. O que você disse? Repita. Esprenos não chamavam ninguém pelo nome. Esprenos não eram inteligentes. Os maiores, como os esprenos de vento ou de rios, podiam imitar vozes e expressões, mas não pensavam de verdade. Não pensavam. Algum de vocês ouviu isso? Perguntou Kaladin, voltando-se para os outros ocupantes da cela. O teto mal era alto o bastante para que ele ficasse de pé. Os outros estavam deitados, aguardando suas conchas de água. Ele não obteve nenhuma resposta, além de alguns murmúrios pedindo silêncio e algumas tossidelas do homem enfermo, que estava a um canto. Até seu amigo de antes o ignorou. Caíra em estupor, olhando para os próprios dedos dos pés, que agitava periodicamente. Talvez eles não tivessem visto a esprena. Muitos dos esprenos maiores eram invisíveis, exceto para a pessoa que estivessem atormentando. Caladi sentou-se de novo à beira do chão, deixando os pés para fora das grades. A esprena de vento dissera seu nome, mas sem dúvida apenas repetira algo que ouvira. Porém, nenhum dos homens na cela sabia o nome dele. Talvez eu esteja ficando louco, pensou Caladi. Vendo coisas que não existem. Ouvindo vozes. Ele respirou fundo e abriu a mão. Seu aperto amassara e quebrara as folhas. Era melhor guardá-las de novo para prevenir maiores. Essas folhas parecem interessantes, disse a mesma voz feminina. Você gosta muito delas, não? Caladi deu um pulo e se virou para o lado.
A esprena pairava no ar bem ao lado de sua cabeça, com o vestido tremulando com um vento que Kaladin não sentia. Como você sabe meu nome? Perguntou ele. A esprena de vento não respondeu. Caminhou pelo ar até as grades e espreitou o lado de fora, onde Tolakon, o traficante de escravos, distribuía água aos últimos escravos do primeiro vagão. Depois se virou para Kaladin. Por que você não luta? Você lutava antes. Agora você parou. O que lhe importa, espírito? Ela inclinou a cabeça para o lado. Não sei, disse, como que surpresa consigo mesma. Mas me importa. Não é estranho. Era mais do que estranho. O que pensar de uma esprena que, além de saber seu nome, parecia se lembrar de coisas que ele fizera semanas antes? Você sabe que as pessoas não comem folhas, Kaladi, disse ela, cruzando os braços translúcidos. Então inclinou a cabeça de novo. Ou não sabe? Não lembro. Vocês são muito estranhos, enfiam coisas na boca e botam outras para fora quando acham que ninguém está olhando. Como você sabe meu nome? Murmurou ele. Como você sabe? Sei por quê. Porque é meu. Meus pais me deram esse nome. Não sei. Bem, eu não sei também, disse ela, meneando a cabeça como se tivesse acabado de ganhar uma grande discussão. Ótimo, disse ele. Mas por que você está usando o meu nome? Porque é educado. E você é maleducado. Esprenos não sabem o que isso significa. Está vendo? Disse ela, apontando para ele. Maleducado. Kaladi ficou atônito. Bem, ele estava longe de onde havia crescido, estava em solo estrangeiro e comendo comida estrangeira. Talvez os esprenos dali fossem diferentes dos esprenos de sua terra. Então, por que você não luta? Perguntou ela, pousando sobre uma das pernas dele e olhando. Ela parecia não pesar nada. Não consigo lutar, disse ele, baixo. Você lutava antes. Ele fechou os olhos e pousou a cabeça nas barras. Estou muito cansado. Ele não estava se referindo à fadiga física, embora 8 meses comendo restos lhe tivessem roubado muito da força que possuía quando guerreava. Ele se sentia cansado. Mesmo quando dormia bastante. Mesmo naqueles raros dias em que não estava com fome, frio ou cheio de dores devido a algum espancamento. Muito cansado. Você já esteve cansado. Eu fracassei, espírito, replicou ele, cerrando os olhos com força. Você precisa ficar me atormentando. Estavam todos mortos. Sem e Dalek, e antes disso Tox e os captores. Antes disso, Tim. Antes disso, sangue em suas mãos e o corpo de uma jovem pálida. Alguns dos escravos próximos começaram a murmurar, provavelmente pensando que ele estava louco. Alguém podia até atrair um espreno, mas todo mundo aprendia desde cedo que era inútil falar com eles. Ele estava louco. Talvez fosse uma coisa desejável, a loucura seria uma fuga da dor. Mas a ideia o deixava horrorizado. Kaladi abriu os olhos. Tolaco finalmente se aproximava de seu carroção segurando um balde de água. Era um homem corpulento, de olhos castanhos, e cocheava levemente, talvez como resultado de uma perna quebrada. Ele era um taileno e todos os tailenos tinham barbas e sobrancelhas bem brancas, fosse qual fosse a idade ou a cor dos cabelos da cabeça. As sobrancelhas eram bem longas, e os tailenos as usavam repuxadas por cima das orelhas, o que dava a impressão de que tinham duas mechas brancas em seus cabelos pretos. As roupas de Tolaco, calça listrada de preto e vermelho, com um suéter azul escuro que combinava com seu gorro de tricô, haviam sido elegantes em outros tempos, mas já estavam esfarrapadas. Teria ele sido outra coisa além de traficante de escravos. Aquela vida despreocupada, compra e venda de seres humanos, parecia afetar os homens. Esgotava a alma, ainda que enchesse os bolsos. Mantendo distância de Kaladin, Tulaco foi com sua lamparina examinar o escravo que tossia na frente da cela. Depois chamou seus mercenários. Kaladin não sabia por que se dava ao trabalho de aprender seus nomes e se aproximou. Tulaco falou com ele em voz baixa, apontando para o escravo. Blua sentiu seu rosto pétreo sob a luz da lamparina, e pegou o porrente que levava no cinto. A esprena de vento assumiu a forma de uma fita branca e adesou em direção ao enfermo. Após girar e dar cambalhotas algumas vezes, aterrissou no chão, onde reassumiu sua forma de garota. Examinou então o homem, como uma criança curiosa. Kaladi virou o rosto e fechou os olhos, mas continuou a ouvir a tosse. Em sua mente, a voz de seu pai ecoava, para curar a tosse triturante, disse ele, em sua entonação atenciosa e precisa, administre 2 punhados de era de sangue em pó todos os dias. Se não tiver a era, de muitos líquidos ao paciente, de preferência com açúcar. Um paciente hidratado tem mais chances de sobreviver. A doença parece muito pior do que é.
É bem provável que sobreviva. A tosse continuava. Alguém destrancou a cela. Será que saberiam como ajudar o homem? Uma solução tão fácil. Se lhe dessem água, ele sobreviveria. Mas isso não tinha importância. Era melhor não se envolver. Homens morriam nos campos de batalha. Um rosto jovem, tão familiar e querido, olhando para Kaladin em busca de salvação. Uma espada abrindo um pescoço. Um fractário investindo contra as tropas de Amaron. Sangue. Morte. Fracasso. Dor. E a voz de seu pai. Você pode mesmo abandoná-lo, filho? Deixar o homem morrer quando poderia ter ajudado. Raios. Parem! Gritou Kaladin, pondo-se de pé. Os demais escravos se encolheram. Glut deu um pulo, batendo a porta da jaula e brandendo seu corrente. Tolaco se escondeu atrás do mercenário, utilizando-o como escudo. Kaladin respirou fundo, fechou a mão sobre as folhas e levou a outra até a cabeça, limpando uma mancha de sangue. Então atravessou a cela, os pés descalços, enquanto no chão. Glut observou Kaladin se ajoelhar ao lado do enfermo. A luz bruxuleante iluminava um rosto comprido e emaciado, com lábios quase exangues. O homem tossira um catarro esverdeado e sólido. Kaladin apalpou seu pescoço para verificar se estava inchado, depois verificou seus olhos castanho escuros. Isso se chama tosse triturante, disse ele. Ele vai sobreviver se vocês lhe derem uma dose extra de água a cada 2 horas, durante uns 5 dias. Vão ter que dar a água à força, garganta abaixo. Misturem açúcar se tiverem. Blut coçou o queixo largo e olhou para o mercador de escravos. Tirem ele da cela, ordenou Tolaco. O escravo doente acordou quando Blut destrancou a cela. O mercenário fez sinal com o corrente para que Kaladin se afastasse. Relutantemente, Kaladin recuou. Blut guardou o porrete, segurou o escravo por baixo dos braços e o arrastou para fora, observando Kaladin nervosamente. A última tentativa frustrada de Kaladin envolvera 20 escravos armados. Seu senhor deveria tê-lo executado por isso, mas alegara que Kaladin era intrigante, marcara-o com um glifo de chás e o vendera por uma ninharia. Parecia haver sempre um motivo para que Kaladin sobrevivesse quando aqueles que tentara ajudar morriam. Alguns homens podiam ter visto aquilo como uma benção, mas ele via o fato como um tipo irônico de tormenta. Durante seu tempo com o último senhor, ele conversara com um escravo do ocidente, um selaiano, que lhe falara da antiga magia das lendas de seu povo, e de sua capacidade para amaldiçoar pessoas. Será que era isso o que estava acontecendo com ele? Não seja bobo, disse a si mesmo. A porta da cela foi batida e trancada. As celas eram necessárias. Tolaco tinha que proteger seus frágeis investimentos das grantormentas. Os vagões possuíam reforços de madeira que podiam ser instalados durante temporais inclementes. Blut arrastou o escravo até as proximidades da fogueira, bem ao lado do barril de água ainda fechado. Kaladin sentiu-se relaxar. Aí está, disse a si mesmo. Talvez você ainda possa ser útil. Talvez haja uma razão para você se preocupar com os outros. Kaladin abriu a mão e olhou para as folhas pretas esfareladas. Não precisaria delas. Colocá-las às escondidas na água de Tolaco não só seria difícil, como também sem sentido. Ele desejava mesmo a morte do traficante de escravos. De que isso adiantaria? Um ruído abafado ressoou no ar, seguido de outro, ainda mais abafado, como se alguém tivesse deixado cair um saco de grãos. Kaladin ergueu a cabeça e observou o lugar onde Blut depositara o enfermo. O mercenário levantou novamente o porrente e o baixou com violência. Ouviu-se um som de algo se quebrando quando a arma se abateu sobre o crânio do escravo. O escravo não emitira nenhum grito de dor ou protesto. Seu corpo tombou na escuridão. Blut o recolheu com indiferença e o colocou sobre o ombro. Não! Berrou Kaladin, batendo com as mãos nas grades. Tolaco estava se aquecendo junto à fogueira. Raios o partam! Gritou Kaladin. Ele poderia ter sobrevivido, seu miserável. Tolaco olhou para ele. Depois se aproximou da cela vagarosamente, arrumando seu gorro de trico azul. Veja bem, ele ia contaminar vocês todos. O homem falava com um leve sotaque, juntando palavras, sem dar ênfase às devidas sílabas. Os tailanos, para Kaladin, pareciam estar sempre murmurando. Não vou perder um vagão inteiro por causa de um único homem. Ele já tinha passado do estágio de contaminação. Disse Kaladin, batendo de novo com as mãos nas grades. Se algum de nós fosse pegar a doença, já estaríamos doentes. Espero que não. Ele já não tinha salvação. Eu disse que tinha. E por que eu acreditaria em você, desertor? Retrucou Tolaco, com ar divertido. Um homem com olhos que brilham de ódio.
Você gostaria de me matar? Ele deu de ombros. Mas isso não me importa. Quero que você esteja forte quando chegar o momento das vendas. Você deveria me abençoar por te salvar da doença daquele homem. Vou abençoar você depois que empilhar pedras sobre seu túmulo, replicou Caladim. Tolaco sorriu e caminhou de volta para a fogueira. Mantenha essa fúria, desertor, e essa força. Vão me valer um bom dinheiro quando nós chegarmos. Não se você não viver até lá, pensou Caladim. Tolaco sempre aquecia na fogueira a água que sobrava do balde que usava para os escravos. Fazia um chá com ela. Se Caladim garantisse que seria o último a receber a água, pulverizasse as folhas e as jogasse no. Caladim se imobilizou, depois olhou para as próprias mãos. Na pressa, havia se esquecido de que estava segurando a letanigra. E deixara cair os pedaços quando batera com as mãos nas grades. Somente alguns fragmentos haviam sobrado, grudados às suas palmas, não em quantidade suficiente para serem eficazes. Ele olhou para trás, o piso da cela estava sujo e coberto de fuligem. Se os fragmentos tivessem caído ali, não haveria meio de recolhê-los. De repente, um vento se levantou, soprando poeira, farelo e sujeira que estavam no carroção pela noite adentro. Até nisso Caladim fracassara. Ele se sentou, apoiou as costas nas grades e baixou a cabeça. Derrotado. E aquela maldita esprena de vento continuava a esvoaçar ao seu redor, parecendo confusa.